Olá, eu sou Ludgero Neto e este é o TheoMediaCast. Comigo aqui mais uma vez o meu querido tio Fernando e um convidado especial que não é novo para ninguém, mas nós vamos falar juntos hoje sobre aquilo que o Senhor Deus requer dos seus ministros, dos pastores, dos pregadores da palavra. Mas depois da nossa abertura eu falo para vocês quem está aqui comigo e a gente vai para esse assunto tão importante. Então, eu tinha prometido para vocês e agora promessa é dívida, né? Conosco aqui mais uma vez está o pastor Elienay Batista, pastor da Igreja Reformada do Brasil. O pastor Elienay está plantando uma igreja na cidade de São Paulo, na região ali da Anália Franco, né? Isso. Elienay, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco. Alegria minha, eu fico feliz de poder voltar. Que ótimo. Então, nós falamos, eu prometi aqui na abertura, dizendo que o assunto hoje seria a respeito daquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras e afirmamos que Deus nos declara sobre aquilo que Ele requer de seus ministros. Pastores são chamados de ministros do Evangelho, ministros da Palavra de Deus. E Deus determina quem são e como são e o que devem fazer ou exercer no seu ministério. Então é isso que a gente quer conversar a esse respeito. Lembrando sempre, e a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Que o que me vem à mente é sempre o texto da palavra que diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E logo depois a orientação do apóstolo Paulo sobre várias características que esses pastores e presbíteros, bispos da igreja têm que ter. Então acho que é mais ou menos por aí que a gente vai conversar, viu, Elienay? E eu queria saber de você, então, quais são essas orientações bíblicas, né? Principalmente citando o apóstolo Paulo, né? A carta a Timóteo, a carta a Tito, né? Daquilo que o Senhor Deus requer de um homem para que ele possa ser pastor da igreja de Cristo Jesus. Eu vou remeter a um outro episódio. Aquele episódio sobre a masculinidade bíblica que Sim. eu fiz com seu pai. Naquela ocasião nós falamos sobre o modelo para o homem, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Efésios 4 vai apontar que um cristão maduro é alguém que se parece com Cristo. Então, quando o apóstolo apresenta essas qualificações, ele, na verdade, não está apresentando alguma coisa nova. Se você olhar com cuidado, talvez, excetuando o apto para ensinar, todas as outras aparecem, inclusive, nas próprias cartas pastorais, tratando aí em relação a homens mais velhos, homens mais moços, mulheres mais velhas, mulheres mais moças. Quer dizer que são exigências e frutos não só para os pastores, mas para todos os cristãos. Por exemplo, não ser alguém que se deixa levar pela ira, alguém que se inclina para contenda, etc. Governar bem a sua própria casa. Isso é requerido de todo homem. Porém, o que se evidencia ali é que para que um homem possa servir como oficial na Igreja de Cristo, ou seja, um presbítero, né, seja docente ou regente, ou um diácono, ele deve necessariamente possuir todas essas qualificações em algum grau em sua vida, e isso deve ser evidente à Igreja de Cristo. Se ele não possui, ele não está qualificado para servir ao Senhor como um oficial na igreja. Entendi. E então a gente falando sobre essa característica para todos os crentes, né? E principalmente para todos os homens crentes. Mas o que distingue, quais são as responsabilidades e tarefas bem específicas daqueles homens que se dedicam
à pregação da palavra e ao ministério pastoral em tempo integral. Até porque você está remetendo um programa, um episódio que já está no ar, né? Que é sobre masculinidade, que você gravou com meu pai. E tem um outro programa que também já está no ar, que o tio Fernando fez com o reverendo Davi Melo Júnior. Fizemos um sobre diaconia, outro sobre presbiterato. Qual é a distinção e quais são, talvez, os talentos ou as tarefas e a dedicação daqueles que se dedicam exclusivamente a pastoreio da igreja? Lembrando muito, por exemplo, daquele jovem irmão que diz que tem um chamado para o ministério pastoral, é testado, preparado, depois vai para o seminário, depois volta, é consagrado, ordenado pastor, né? Quais são as tarefas para estes homens? Obviamente, tendo aquela base que é para todo cristão e todo homem cristão. Vocês vão ficar me olhando? Eu esperei que ele ia perguntar, né? Como eu falo sempre de referência, deixa eu dizer que essa questão para mim é referencial na minha vida, naquilo que eu entendo que é a minha vocação, o trabalho que eu faço para o Senhor. O meu texto é o texto de 1 Coríntios 4. Eu creio que... Não, texto nada obscuro para ninguém aqui, não estou falando nenhuma novidade, mas me permitam ler 1 Coríntios 4, versículo 1 até o versículo 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além de que se requer dos despenseiros, que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Eu tenho isso como, enfim, referência na minha vida. Eu sei que eu não sou perfeito, essa questão de eu não me importa quem julga não é no sentido de que eu não aceito críticas, orientações, exortações e momentos de ânimo, eu preciso disso. Mas eu acho muito estranho essa história de um presidente ou qualquer pessoa exigir dos ministros que coloque seu cargo à disposição. Esse foi uma palavra que lá nos meus primórdios de seminário tinha que fazer exegese. Acho que a primeira palavra que eu fazia exegese no grego lá foi a palavra ministro, né? E a palavra eu achei muito gostoso naquela época, era muito, né, pouco conhecimento, que o ministro é aquele cara que está lá no barco, quem viu Ben-Hur sabe disso mais que qualquer outro, né? E ele marca o tempo do remo de acordo com o que o comandante fala. Então o comandante manda remar mais rápido, ele rema mais rápido, manda remar mais devagar, ele rema mais devagar. Há uma cena no filme belíssima disso, quando o barco vai abordar outro, etc. Então o ministro ele tem que sempre fazer de acordo com o que o comandante fala. Claro que todo crente tem que obedecer ao Senhor, mas nós que estamos nessa função, nós temos eu fico até assim emocionado por saber da minha total incapacidade e minha necessidade da graça de Deus para ser ministro. Ser ministro é algo de suma importância, é um privilégio enorme ser chamado para ser ministro. Eu digo que é o maior privilégio, a coisa mais privilegiosa. Ao mesmo tempo, quem se faz ministro, né, não tem o chamado, deve ser a pior coisa do mundo. Mas nós temos que agir de acordo com a vontade do Senhor. Então, tudo que falamos de qualquer coisa tem que ser referenciada por Deus. É claro, sua palavra. Nós seguimos a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas o ministro ele tem que andar segundo o que Deus fala. Eu lembro de uma frase que eu tenho lá no armário do lado da minha escrivaninha, que é atribuído a John Knox. Tudo eu falo atribuído porque eu não fui na fonte, mas eu tenho a frase onde está escrito em inglês, mas ela está escrita assim: a verdade de Deus não está sujeita à opinião do homem. Então nós, ministros, nós temos que obedecer. Antes de tudo, como diz aqui o Paulo, nós temos que ser fiéis. Então as qualificações todas vêm porque a palavra fala para nós. Então eu vejo assim o ministério como...
Eu sei que você usa ministério qualquer coisa. Tem ministério de... Alguns usam uma caridade, ministério disso, daquilo, qualquer coisa, e ministérios políticos, né? Mas ser ministro de Cristo, e como diz aqui, é ministros de Cristo. A gente fala ministro do Evangelho e tal, mas na verdade nós somos ministros de Cristo, porque Ele é o comandante. Claro, a palavra é Jesus, está aqui, né? Mas nós somos ministros de Cristo. E isso é algo tão lindo para mim, porque mostra misericórdia de Deus. E, ao mesmo tempo, é um peso, é um verdadeiro encargo, né? Ele traz um peso que nós temos que carregar com fidelidade. Ai de nós, e como nós precisamos de misericórdia de Deus. O ministro tem várias qualificações, todas estabelecidas, não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, eu vou fazer como for, eu sou pastor e você me obedeça, mas eu estou fazendo o que o Senhor manda eu fazer. E a minha autoridade está em Cristo. Como nós sabemos na pregação, a autoridade não está em quem prega, mas na palavra, né? Porque quem somos nós para pregar, né? Então é o Senhor Jesus. Eu acho isso mas a coisa mais linda. Mas até dentro do texto que você leu, que é fantástico esse texto, para mim ele resume bem e caminha bem para o nosso tema aqui do programa. Ele diz que o ministro, ele é ministro e a tarefa dele é revelar os mistérios de Deus e que ele deve ser encontrado fiel. E ser despenseiro, porque você tem tudo na sua mão e tem que distribuir na medida correta. Quem cuida da despensa não pode tomar todo o leite condensado no primeiro dia. Eu não posso tomar leite condensado dia nenhum, ele tem tolerância. Que saber distribuir esse mordomo, né? Mas o que eu achei fantástico, quando lendo o texto, a gente ouve novamente, a gente lembra e vai encaixando na nossa cabeça essa ideia de que somos ministros de Cristo e nossa tarefa é falar dos mistérios de Deus. Exatamente. Né? Quais são esses mistérios? O que seria isso, Elianaia? Deixa eu só voltar um pouco para emendar ali com nosso irmão. Tio Fernando. Tio Fernando. Então você tem as qualificações, como eu disse, elas no contexto mais amplo do Novo Testamento estão aparecendo lá para todos os cristãos. Talvez o apto para ensinar seja mais exclusivo, né? Mas em algum sentido todo homem, pai de família, deve ensinar a palavra também. Mas dentro de toda a congregação, o Espírito Santo separa aqueles que devem servir. São ministros, né? Esse é o sentido aí. E eles vão servir o quê? Ou como? Já sabemos, eles servem a Cristo. Então a função deles é essa que você anunciou agora. Então, para colocar de outra forma, o Espírito Santo diz que para uma pessoa, um homem, ser um ministro da palavra, ele tem que ter as qualificações. Mas não é só as qualificações. Ele tem que ter um chamado também. E o chamado a gente sabe, é um chamado primeiro interior, interno, né? Então ele percebe que Deus o chama para o ministério da palavra, para ser um arauto de Deus, mas também há um chamado externo. Isso quer dizer que a igreja tem que ver nele esse chamado que ele diz ter. Então não é uma coisa isolada do individualismo, né? Então ele depende da congregação local para avaliar se ele possui as qualificações, tanto as qualificações morais descritas aqui no texto, quanto eu diria até as qualificações do âmbito para o exercício da missão que ele deve fazer. Por exemplo, se a missão dele é dirigir e ele é cego, ele tem um problema. Como ele vai fazer isso? Não é? Então ele tem que também ter um conjunto de aptidões para realizar a tarefa para a qual Deus o chamou. E essa tarefa é a proclamação da palavra de Deus, é anunciar a Cristo, é anunciar o que Deus em Cristo fez por nós, o que Deus em Cristo continua fazendo em nós e quem nós somos em Cristo. E ele vai fazer isso apontando justamente para o ensino da palavra de Deus. Então, ele é alguém, como disse o reverendo Fernando, é alguém que ouviu de Deus, que está dizendo qual é o tom
que a marcha deve, o andar deve continuar, e ele tem a função de repetir isso. Talvez um exemplo que a gente possa colocar aqui é quando Moisés é chamado e ele diz lá, eu não tenho condições de falar e tal, bom, né? Sai fora. E aí Deus diz, olha, então, Deus vai falando várias coisas, mas no final ele está insistindo nisso, Deus, então tá bom. Teu irmão Arão, ele fala bem, ele é eloquente. Então tu serás Deus para Arão. Quer dizer, eu vou falar contigo e você vai colocar as palavras na boca de Arão. E Arão vai dizer a Faraó. Isso é o ministro. É alguém que ouve de Deus e deve transmitir essa congregação. Agora, ouve como? Ele não ouve porque ele subiu um monte e ouviu uma voz. Uhum. Ele ouve aquilo que Deus já disse na revelação Antigo e Novo Testamento. Então, até isso para a gente ficar muito claro e nos ajuda bastante para quem está nos ouvindo também, quando nós nos lembramos com clareza da introdução da carta aos Hebreus. Que Deus já falou de várias vezes, de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, e hoje nos fala em Jesus. Então, se nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus e que nela está contida toda a revelação para a nossa salvação, então nós cremos que Cristo fala à sua igreja pela sua palavra e pela palavra somente. Exatamente. E um ponto importante observar aí, então, que uma maneira de identificar um ministro fiel é que ele vai pregar fielmente a palavra de Deus. Uhum. Então, muitas vezes, e pregar fielmente não é que ele simplesmente vai estar com a Bíblia aberta no culto. E nem que seja uma pessoa assim de um coração bondoso, fazendo de boa fé, né? Não é só a intenção da pessoa. Então, por exemplo, uma coisa que eu já assisti, por exemplo, a pessoa chegar e dizer assim, irmãos, eu estava orando hoje, no domingo à noite, né? Estava orando hoje à tarde e Deus me deu a palavra para pregar aqui e tal. Aí abriu lá em Colossenses, leu uma passagem e não deu 5 minutos, ele não tinha mais o que dizer, porque ele não estudou, ele nem deve ter lido a passagem antes, pelo jeito. Aí ele já não tinha mais o que fazer, ele fez o quê? Aí ele disse, olha, mas agora o Espírito Santo está me dando algo novo. Quer dizer, eu falei, bom, qual dos dois aí é o verdadeiro, né? O que falou de tarde ou o que está falando agora? Por quê? Porque essas pessoas que não têm um chamado, que só colocam numa posição, eles são como aquele homem, se não me engano, o Aimaas, né, da história bíblica, quando o Joabe dá ordem para falar sobre a morte de Absalão para Davi, o etíope vai com a mensagem, o etíope vai na frente. E o Aimaas, ele diz, eu quero ir, eu vou. E o Joabe, não, hoje não é dia para você ir, fica quietinho aqui. Não, eu vou. Aí, então vai. Mas ele foi, correu, passou o etíope, chegou lá e aí? Ele não tinha a mensagem completa. Ele não sabia o que dizer. Então, muitos pregadores, eles sobem ao púlpito e eles vão subir apenas para fazer o seguinte, repetir jargões dos hinos. Uhum. Então, se o hino diz restitui, ele vai dizer restitui. Se o hino diz que a vitória tem sabor de mel, é o que ele vai dizer. Uhum. Só isso. Vai repetir uma série de jargões memorizados, vai pegar passagens bíblicas de histórias, narrativas, etc., alegorizar essas passagens todas, conforme a cabeça dele, né, para tentar fazer um movimento na igreja. Por isso que, normalmente, esses pregadores fogem de Romanos, de Colossenses, de Hebreus, porque aí precisa estudar. Ou fala as coisas mais fantasiosas possíveis, né? Então, essas alegorizações que nós temos visto nos dias que dá tristeza a quem às vezes fica parecendo meio arrogante da parte da gente, mas nós escutamos algumas coisas sendo faladas, não é possível, de onde essa pessoa está tirando, né? Eu tenho muita tristeza com isso, por 2 dos motivos, está enganando o povo, e tenho tristeza por quem fala também, esses homens estejam mercadejando a palavra, né, seja o que for que estão fazendo, eles vão ter que dar conta para o Senhor, porque com Deus não se brinca de jeito nenhum. É o que Paulo está dizendo aqui, né?
Então, um texto tão básico como o que Paulo fala a Timóteo, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não entende que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, são coisas que um ministro deve fazer, não é? Agora, claro que nós estamos falando também de vocação, aqueles que escolhem, mas eu vejo com tristeza hoje cada vez mais um entendimento de que o ministério é uma fonte de renda, é mais uma profissão. A gente deve até cuidar um pouco, alguns se preocupam em cuidar com algumas coisas, mas não é mais um trabalho. Não é. Ministério é algo muito específico, desde o chamado, que é uma coisa que a gente quase não... É uma dificuldade na nossa denominação, você tem que falar para um concílio que você foi chamado. Como que eu vou falar de algo disto que dá dentro de mim? Não, tá bom, o pessoal da igreja... Eu lembro de alguém que foi examinar no conselho e falou, é porque eu tenho uma bela voz. Não é bela voz, não é isso, não é? E o Senhor vive nos esmagando, a mim, né? Vive me esmagando, mas, rapaz, não é isso aí não. Mas sabe uma coisa que eu ouvi recentemente que me incomodou muito? E eu acho, graças a Deus, porque me incomodou positivamente, e o pastor, quem estava falando sobre isso... Eu sei que é um homem de Deus, pastor fiel, o pastor Paulo Brasil, lá de Recife. E Paulo estava em João Pessoa e estava pregando em 1 Coríntios mesmo, naquela parte onde o apóstolo Paulo diz que quando ele foi ter com os coríntios, ele não quis usar de eloquência, de palavras bonitas, mas ele pregou a Cristo e Cristo crucificado. E depois foi numa aula de escola dominical, e aí uma pessoa perguntou para ele, então eloquência, será que a gente deve abrir mão de palavras assim, assado? Aí ele falou assim, não, calma, não é bem assim não. A gente tem que tratar as coisas de Deus com profundidade, com sabedoria, com boas palavras. Aí ele falou assim, mas quer testar um coração de um pastor, de alguém que está pregando, se ele está fazendo aquilo só para falar palavras bonitas ou se ele está fazendo para exaltar o Cristo crucificado? Pergunta para esse pastor quanto tempo ele se dedicou a orar por aquele sermão. E isso foi que me incomodou, porque eu falei assim, porque muitas vezes a gente tem que olhar para pessoas que não se preparam, que repetem jargões, que alegorizam os textos bíblicos e não são fiéis, mas ao mesmo tempo, talvez nós que tenhamos o privilégio de ter bons estudos, bom preparo, boa dedicação, aquilo me incomodou profundamente, porque foi uma pergunta ao meu coração. Ok, está se preparando legal, sabe? Está fazendo uma estrutura bem feita, está falando o que o texto está dizendo. Mas você tem se dedicado em oração e clamado ao Senhor por misericórdia para que aquilo seja útil nas mãos do nosso Deus? Então, acho que isso me chamou a atenção por essa necessidade de dependência do Senhor. Porque acho que isso tem uma relação muito forte com o que foi lido em 1 Coríntios capítulo 4, que eles devem ser encontrados fiéis. Não é meramente se tornar um bom exegeta, alguém que tenha uma grande orador. Um grande orador. Então, alguém que tenha uma capacidade muito boa no estudo do Antigo e do Novo Testamento, né? Que pode, por causa de talentos humanos, se tornar um profissional, como você acabou de falar, né, tio? Que virou uma profissão. A pergunta é, como a gente também... como ministros, como todos os nossos talentos e todas as nossas convicções corretas são colocadas nas mãos do Senhor. Como nosso coração é inclinado a isso? Ouvindo você, eu lembrei de Atos 6, né? Quando tem lá essa, vamos chamar de confusão lá na igreja por conta das ofertas, né? O cuidado com as viúvas. E aí os apóstolos dizem o seguinte, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, o cuidado, né? E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso. Interessante até a ordem aqui, né? A oração e o ministério da palavra. Então, o ministério da palavra, como nós falamos há pouco, é você ouvir pela palavra a voz de Deus. Mas esse ouvir pela palavra, ele tem uma série de ouvir Deus pela palavra, a quem Deus vai falar primeiro? Ao próprio ministro, né? Eu acho que o pastor Fernando deve ter tido muitas experiências
com isso, todo pastor, Ligério também, a gente preparando o sermão e de repente tem que parar, porque a gente começa a apanhar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive experiência de ter que parar uma série para consertar uma coisa na minha vida para depois voltar. Porque eu disse, eu não posso pregar isso, porque isso aqui não está combinando com a minha vida. Eu vou me submeter ao que Cristo está dizendo aqui, mas eu preciso tratar isso aqui. Aí eu dei uma escapada para outros textos e lidei com aquilo. Foi para textos que não iam bater em você naquele momento, né? Consertei e voltei para a série. Então, o pastor, se ele estiver fazendo o trabalho fielmente, ele tem um chamado, Deus vai falar com ele na pregação, ele vai... E tem muitas experiências, por exemplo, algumas interessantes, não sei se vocês já experimentaram isso, você está estudando um texto e aquele texto fala profundamente com você, e você chora, ora, fica na presença do Senhor, e você diz assim, bom, quando eu pregar isso aqui na congregação vai ser impactante. Poderoso, né? E quando chega lá, quando acaba, você sai super humilhado, dizendo, meu irmão, parece que eu joguei água em cima do povo. Porque é como se fosse só você experimentou aquilo ali, né? A sua sensação na pregação foi de que você foi insuficiente. E muitas vezes, nessas ocasiões em que eu me senti mais insuficiente, é que depois de alguns dias vinha um irmão e dizia, pastor, aquele dia Deus falou profundamente ao meu coração. Às vezes é esse contrário, né? Você fala assim, rapaz, eu acho que hoje eu não consegui comunicar, eu não... E aí alguém na porta da igreja, como uma vez eu escutei uma expressão assim, pastor, hoje o senhor balançou o bambuzal. Eu fiquei olhando para ele assim, balançou o bambuzal, né? Mas é tão gostoso, isso que é precioso. Isso que é precioso, quando você é ministro, você tem a vocação, você está fazendo uma coisa e você olha para aquilo e você vê que você é um mero instrumento na mão do Senhor. Tem muita historinha de seminário, do cara orgulhoso que preparou o sermão, que subiu e tal. Nós temos diversas historinhas assim, mas no fundo elas são verdade. Quer dizer, ser ministro de Cristo é algo assim. E jamais Jesus vai falar para mim assim, coloque o seu cargo à disposição. O dia que ele quiser que eu pare, ele vai me parar. Então não é bem assim, você está precisando entregar. O cargo é dele, foi ele que me chamou. Claro, reconhecido pela igreja. Claro que precisamos estudar, mas alguém, nossos ouvintes, pode dizer, mas está escrito na Bíblia que o Senhor naquela hora vai te dar a palavra. Tem, né? As pessoas usam o texto. E como eu acredito mesmo que se você um dia, sem preparo, por algum motivo, Deus quiser te usar em algum lugar, você é o único cristão num lugar. A minha esposa um dia estava num velório, eu não pude ir, não me lembro o que era, não era de gente da minha igreja, e ela disse que chegou lá a hora, alguém podia falar alguma coisa, alguém podia fazer uma oração, e não tinha um crente lá, uma pessoa que... E a Deise falou assim, peraí, eu lembro, já escutei, falou algum versículo que ela sabia decor, fez uma oração, porque ela era a única, não estou defendendo nada aqui de ministério, dúvida, eu estou falando que Deus, muitas vezes, coloca no teu coração, o trabalho absolutamente não é ministra, não é pastora, minha esposa não é, mas tem isso, é verdade, nós sabemos, mas quando o reverendo Jair Neto falou que precisamos nos preparar, eu estou aqui com minha Bíblia, eu sou ainda do modo antigo, né? Então tem lápis, tem caneta de cor diferente, tem marca-texto, então eu vou lendo e vou escrevendo e nunca acaba, né? Eu estou entrando no meu 38º ano de ministério, se Deus me preservar em vida até o mês que vem, 38 anos, rapaz, não acaba, isso não para. Não para, você vai lendo, você vai maravilhando com a palavra e às vezes até sendo destruído, né? Que você fala, rapaz, 38 anos e agora eu estou vendo isso aqui e eu não tinha percebido essa questão. Claro que graças a Deus nada radicalmente, né? Você falava isso, é uma heresia, não, mas como o Senhor faz, e é uma delícia ser um instrumento, ao mesmo tempo uma responsabilidade. Só para terminar, fechando aquela questão do profissionalismo, fechando não, da minha parte, Tiago diz que não quereis muito de vós ser mestres, sabendo que haverá maior juízo sobre vós. Então, o ministério eu encaro como uma coisa muito, muito grande e só estou aqui porque misericórdia.
É aí que eu falo das minhas emoções, é pura misericórdia de Deus a cada instante. Isso é muito bom. A gente está tendo o privilégio de falar até mesmo de experiências do ministério, mas eu queria falar também um pouquinho sobre a necessidade de formação e preparo. Tá bom. Mas isso a gente vai falar depois do nosso breve intervalo. Rapidinho a gente vai voltar. Fica aí com a gente que logo, logo a gente vai para esse assunto. A importância do preparo do ministro. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Bom, então, como eu tinha dito, antes do nosso break aqui, né, do nosso intervalo, né, a gente quer também falar, eu queria conduzir também para que a gente falasse um pouco a respeito da necessidade do preparo. Então, vou jogar de volta para o Elienay. Antes do break, quem terminou foi o Fernando. Então, vou devolver para o Elienay. Elienay, nós estamos falando sobre vocação, falando sobre como experimentamos isso com o Senhor, do Senhor nos dar realmente a sua palavra através do estudo, das tarefas, mas também, com certeza, tem muita gente nos ouvindo e que, de repente, está falando assim, olha, eu tenho um desejo de ser pastor, eu gostaria muito de servir na igreja. Como é que eu faço isso? Então, como é que a gente pega, então, uma nova geração e começa a trabalhar o coração desses rapazes, homens, né? Porque eles não são crianças, são homens, para o serviço na igreja e preparando-lhes para o ministério da Palavra de Deus? Bom, eu estive pensando sobre esse assunto essa semana. Eu estou terminando a leitura de um livro que é O Discipulado para a Glória de Deus, do Van Hooser. Uhum. Excelente. Qual é a editora? É Vida Nova. Editora Vida Nova, O Discipulado para a Glória de Deus. Foi lançado agora em janeiro desse ano. Porque aqui é o seguinte, a gente recomenda mesmo. Você falou que é excelente, a gente já fala, o pessoal que está ouvindo já vai na Editora Vida Nova, no site aí, já compra logo. E não tem jabá por trás, não estamos ganhando nada por isso. Não tem jabá, não tem por nada. Nós amamos as editoras cristãs que são fiéis e queremos que o povo de Deus leia coisa boa. Continua. Então, ele vai falar dessa responsabilidade do ministro que... Vamos dizer assim, eu senti um peso, sabe, lendo, porque ele vai falar dos imaginários, o imaginário social, porque uma pergunta que eu estava me fazendo recente foi por que a gente observa ministros fiéis pregando a palavra de Deus e muitas vezes parece que a palavra está batendo como se fosse no casco da tartaruga. Sabe, a quantidade de palestras, de estudo, de livros, de pregações e homens fiéis. E quando você vai ver os frutos, está muito mirrado. E eu fiquei me perguntando isso. E eu dou graças a Deus que o livro foi bem esclarecedor nesse ponto aí. Então, um homem, para ser um ministro, ele precisa, como a gente já falou, expor a palavra de Deus. Ele precisa de uma formação. Mas eu acho que essa formação, eu não sei exatamente como, é uma coisa que eu tenho pensado recentemente, mas eu acho que a gente precisa ter alguma forma dessa formação começar antes do seminário. Muito bem. Claro que, em certo sentido, ela começa no quê? No que a pessoa é um membro da igreja, está sendo instruída, etc. Mas eu acho que aquilo que se diz sobre os diáconos, que ele deve ser testado, eu acho que também deveríamos aplicar isso em algum sentido aos rapazes que desejam servir como ministro. Primeira questão que a gente poderia dizer é que às vezes aparece alguém que simplesmente tem um tipo de dom, de aptidão, e ele coloca na cabeça que ele deve ser um ministro da palavra. Né? Mas o ministro da palavra, ele é um ministro
Isso é o que diferencia ele do ofício do presbítero regente, né? Mas ele também é um pastor, tal como o regente. Deve pastorear a Igreja de Cristo. Então, o instrumento desse pastoreio é o trabalho dele como ministro, uma boa parte desse trabalho. Mas ele prega não só para informar, mas no desejo de que essas pessoas se pareçam com Cristo. Então ele faz isso numa ação pastoral, de conduzir a ovelha ao Supremo Pastor. Ele é apenas um instrumento nisso aí, né? Ele não é a pessoa mais importante. Cristo é o Supremo Pastor. Então, ele precisa ter um coração pastoral. Em alguma medida, isso tem que estar aparecendo lá. Porque se ele apenas deseja ser um teólogo, bom, isso é outra coisa. Então, ele já vai dizer isso desde o início, né? Vai fazer o seminário para ser um teólogo, ok. Mas se ele deseja ser um ministro da palavra, ele também é um pastor. Ele tem que amar a palavra de Deus e ele tem que ter aquelas qualificações. Então, via de regra, eu não sei muito como é na igreja preteriana, mas no meu contexto das igrejas reformadas, e às vezes eu me preocupo, me dá a impressão que em alguns casos alguém simplesmente diz, eu desejo servir, aí é feito um anúncio na igreja, se ninguém tiver objeções, etc. Mas não se lembra a igreja que ele precisa ter as qualificações. Certo. Porque em muitos casos ele é como se fosse assim, bom, isso a gente vê depois, aí ele passa o seminário e aí quando chega no final, isso já foi visto lá atrás. Ou seja, não foi visto nunca. Então você recebe um homem no ofício que não está biblicamente qualificado. Por exemplo, às vezes ele não tem uma boa administração do lar. E já é casado. Então chega lá numa condição de que ele já se torna inapto. Se ele for levar a sério o ofício, aí quando ele chegar na passagem, diz, rapaz, isso aqui... Aí vai começar a achar um montão de passagem que ele não pode pregar. Daqui a pouco, vou pregar o quê? Né? Então, na minha opinião, acho que a gente precisa pensar, a igreja precisa pensar de uma forma prática, para quando aparecer um jovem e disser assim, olha, eu acho que Deus tem me chamado. Ter um caminho antes do seminário. E eu penso que provavelmente esse caminho é através de uma mentoria. Com o próprio ministro dizendo, bom, vem cá, vamos ali. Muito bem. Vamos fazer isso, vamos ali no funeral. Muito bem. E ele enxergar o que é realmente o trabalho pastoral, tirando aquelas coisas que são às vezes apenas do que a pessoa imagina. Por exemplo, né, hoje mesmo eu vi um memezinho no Facebook, aí dizendo assim, o que as pessoas imaginam, né? Aí o pastor lá, de boa, fazendo nada, né? E aí como realmente é, aí mostrou ele estudando a Bíblia, ele aconselhando uma pessoa difícil, ele fazendo um casamento, ele no funeral. Então tem várias questões, não é uma coisa romântica, é um trabalho, e é um trabalho, não é um trabalho que você sobe a escada, é um trabalho que você desce. É o trabalho de... Então, por exemplo, domingo eu preguei em João 13 e a gente pode dizer, olha, quando Jesus está ali dizendo, vocês entenderam o que eu fiz? E ele está dizendo isso para quem? Em primeiro lugar, para os discípulos. Porque eles vão proclamar a palavra, mas é nessa posição aí, como servos, o servo mais humilde. É isso que o ministro é. Então, alguém para receber essa formação, a gente não pode entender a formação meramente como teológica. A formação teológica é uma parte importantíssima. Importante. Né? Mas eu acho que tem mais, a gente tem que pensar nos demais pontos. E eu acho que é um equívoco quando a gente acredita que enviando para um seminário, aí então ali vai ser trabalhado o coração daquela pessoa. Porque eu acho que isso, na verdade, acaba se perdendo. Quando você vai para um curso de teologia, para um seminário, você tem tantas matérias a estudar, tantos livros para ler, tantos trabalhos e provas para cumprir, né? E às vezes fica muito distante esse papel do mentoreamento, do pastoreio, da capelania, né? De acompanhar ali no meio daqueles alunos todos, individualmente, o candidato que de repente o seu coração não está preparado para aquilo.
Deixa eu dar um exemplo para ilustrar isso aí. Eu deixo, fique à vontade. Por exemplo, colocá-lo na aula da catequese. Aí, de repente, ele vai lá na aula da catequese, estudou, gastou horas e horas estudando. Chega lá, era para ser 15 alunos, ele chega lá, tem 2. Isso aí já é um treinamento, uma prova, porque se ele não tiver um coração disposto, ele já começa a desanimar. Porque é isso que a gente lida, não é, pastor Fernando? Não é isso? Neto? Tem uma história famosa na denominação acontecida, porque eu conheço testemunhas que estavam presentes de um dos nossos seminários. Uma refeição, havia um diretor lá bastante piedoso, ele é vivo ainda, conheço, e quem conta são pessoas que estavam lá participando. E por causa do café da manhã, que era mais ou menos o mesmo, coisa muito simples e tal, enfim, seja o que for, começaram a brincar com o café da manhã. E aí começaram a fazer guerra de pão e de não sei o quê. E alguém foi avisar este diretor do seminário. Quando ele chegou, abriu a porta, o pessoal apavorou, porque estava aquela bagunça, caneca para cá, não sei o que para lá, pão pelo chão. Aí quem estava lá disse que ele foi até o lugar da bandejão, pegou a bandeja, pegou uma caneca, colocou café com leite, baixou no chão, pegou alguns pães jogados no chão, pôs na bandeja, sentou na mesa e começou a comer o pão com café, o pão que estava no chão. Ele não disse uma palavra. Essa pessoa que estava lá, não foi seminário que eu fiz, não é a minha época, mas ele disse que o pessoal calado, alguns começaram a chorar e pedir desculpa para ele. O mesmo diretor que um dia está no seminário e entra um menino bravo na sala dele. Eu não aguento mais, não sei o quê. E brigando. E então chegou falando e ele falou, que tá, calma, primeiro pediu para fechar a porta, ele fechou a porta na sala do diretor. O que aconteceu? Ele falou, eu não aguento mais, me puseram um apelido, não sei que apelido foi. E eu não aguento mais essa história de apelido. Aqui no seminário, só me chamam desse apelido, eu não aguento mais e tal. E disse que ele falou assim para ele, o que você fazia antes de vir para o seminário? Ele falou, eu trabalhava com meu pai, nós éramos humildes, nós tínhamos uma propriedade, a gente plantava as coisas, ia vender na feira, agora falta de respeito. Aí disse que esse pastor falou para ele, esse diretor falou assim, posso falar uma coisa para você? Para o seu curso e volta lá para trabalhar com seu pai e vender as coisas na feira. Porque se você não aguenta um apelido, você não imagina o que é um ministério, o que está te esperando. Se isso para você é um peso desse tamanho, você não serve para ser pastor. E depois foi e tomou as providências com quem tinha posto apelido no rapaz, porque também não é que ele estava concordando com o apelido. Mas quando você tem um entendimento do que é o seu ministério, e nós temos momentos deliciosos de refrigério no ministério, e tem momentos pesadíssimos no ministério. Agora, o ministério pertence a Deus. Se eu tenho confiança, plena consciência de que eu sou o ministro de Cristo, isso tem que estar muito mais forte em mim. Quando Paulo escreve a Timóteo, nós percebemos que era um ministro que estava passando por um momento difícil. Qualquer exegeta, qualquer alguém que expõe Timóteo fala sobre isso. E Paulo está animando, rapaz, não pode ter espírito de covardia não, né? E tantas coisas que Paulo fala. E nessa questão do preparo, e ele fala, permanece nas Sagradas Letras. Claro que hoje nós temos um seminário, vários seminários. Mas quando você vê o começo da igreja, por exemplo, no Brasil, na nossa denominação, por exemplo, os primeiros pastores, eles eram mentorados por outros pastores. Não tinha seminário, claro, né? Simon depois começa o primeiro seminário e tal, mas eram pessoas que ficavam, às vezes, por anos aprendendo. Então, eu concordo plenamente com o que o meu irmão falou. Se aparecer um menino amanhã na minha igreja dizendo que quer ser ministro, eu falei, você vai trabalhar comigo primeiro, né? Faz parte. E também faz parte de nossa, sua, minha, nossa, de quando pregarmos para a igreja, através da instrução, nós já instruímos previamente quais são as qualificações do ministro. Para que aí, então, nenhum jovem vai levantar enganado dizendo assim, eu quero ser ministro e não tem qualificação. Em primeiro lugar, cabe a nós instruir a igreja. Segundo, se aparece alguém que diz que tem um chamado, então essa pessoa deve ser também acompanhada
Antes mesmo, você perguntou, nossa denominação, ele tem que passar no conselho da igreja, depois do conselho da igreja, ele tem que ser aprovado no presbitério, depois do presbitério, ele vai para o seminário. Tem depois até, do na verdade, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aquela carta chamada, uma carta pastoral a esse respeito, aquele material chamado Vocação, né? Que não sei como é que, realmente, eu sou pastor presbiteriano, mas eu não sei como é que executam, cada um nos seus rincões, nos seus locais, mas lá há uma orientação de que o aspirante ao ministério deve ficar de 1 a 3 anos sendo testado na igreja local. Aí vai trabalhando numa congregação, com alguém que tá com um evangelista, vai ser acompanhado por um presbítero, pastor da igreja. Isso no papel tá lá. O que cada um faz, não cabe a mim dizer. Mas eu acho fantástico essa ideia. Mas quando a seara é grande, muitas vezes, você, primeiro que aparece, você fala, estou precisando, tem congregação. Então, ele quer ser pastor, que beleza. E você não toma todos esses cuidados, porque tá lá, rogai ao Senhor, obreiros trabalhando na seara, beleza. Tem 2 aqui na minha igreja, que maravilha! E esquecemos de que devemos orientar, mentorar. É um termo mais ou menos novo, não é novo na sua existência, mas na utilização da igreja eu acho ótimo, né? Então devemos mentorar. São também responsabilidades do ministro, mais algumas coisas que cabe a nós fazermos, né? Eu acho que, coisa, hein? Eu acho que um dos riscos que você acabou de dizer, tio, é cairmos no que nós chamamos de pragmatismo. Tem muito trabalho para ser feito, precisamos de muita gente para trabalhar, então chegou 1 ou 2 aqui, bora pôr esse para trabalhar, porque tem que fazer, tem que produzir, tem que crescer, sem avaliar e sem cuidar do coração. Mas isso a gente vai falar depois do próximo intervalo. Vamos de novo, um break rapidinho e a gente já volta para esse assunto. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Então, eu queria voltar para o Elienay naquilo que eu estava falando antes do nosso intervalo. Elienay, a gente tem conversado muito sobre esse problema de um evangelicalismo e um ministério cristão pragmático, ou seja, tem que crescer, tem que fazer, tem que agir, e tudo aquilo que cresce, que dá resultado, é o que eu vou considerar como bom, né? Qual o problema de uma mentalidade como essa na preparação de pastores, no lidar com a vocação de um futuro ministro e, obviamente, no resultado que isso gera dentro da igreja local? Acho que, primeiro, é um problema que decorre de não entender o que é o ministério pastoral. Muito bem. Aí você tem 2 problemas, né? Duas visões erradas que aparecem. Uma visão errada é dentro de um imaginário dentro da própria igreja, que vem às vezes ali da vida da igreja, da tradição da igreja, e outro que vem o imaginário do mundo, né? Como o mundo vê o que é um pastor, e às vezes isso acaba influenciando a igreja, né? Por exemplo, é um gerente, é um administrador, o que ele é? É o tal do perfil, né? Esse perfil da minha igreja. Coaching, esse, né? O que é esse homem aí? É um animador de plateia? Então, essas coisas acabam influenciando. O Van Hooser, no livro que eu mencionei, ele diz que no processo do discipulado, para libertar a mente dos membros da igreja desses tipos de imaginários culturais que acabam afetando a igreja, quer dizer, a forma como os membros da igreja veem o ministério pastoral. Então, o ministro ele precisa atacar esses ídolos que estão na mente das pessoas, a forma como elas estão vendo o ministério pastoral, e ensinar biblicamente o que é o ministério pastoral. Parece que às vezes nós ministros não gostamos muito disso,
de tocar nesses pontos, porque dá um pouco aquela impressão, estou falando de mim mesmo, né? Dos meus interesses, ou esperando que as pessoas vão ter algum tipo de reconhecimento. Mas é preciso fazer e ensinar, não para o nosso benefício, mas para a glória de Deus, ensinar a congregação o que é qual é a função do ministro, quem pode ser um ministro, e pregando expositivamente. Uma hora chega sempre nessas passagens, e ele não deve passar rápido, porque às vezes o que acontece? Está dentro de uma passagem maior, aí ele né, passa ali, isso todo mundo já sabe. Não, tem que tomar ali o cuidado de explicar bem, para formar a mente das pessoas o que é. Se houver essa percepção do que significa ser um ministro, eu acho que quem pensar em ser vai perceber que tem um peso. Porque também esse é outro fator. O que acontece? Acaba que o trabalho de outras denominações, que não são da linha reformada, traz um certo tipo de influência. Porque, por exemplo, algumas denominações do nosso país, elas cresceram rapidamente, então elas não podiam se dar ao luxo do treinamento. Tinha lá uma igreja, abriu 15, 20 congregações, então era por exemplo, uma delas era por um sistema de escadinha, você vai diácono, presbítero, pastor, e sem treinamento nesse processo. Um plano de carreira, né? É um plano de carreira, vai chegando lá. Então, conforme cresce, você vai ordenando mais pastores. Pela necessidade. O resultado é que muitos deles não são preparados, né? Outros não são chamados, etc. E aí, dentro dessa perspectiva, é como se fosse o seguinte: olha, o treinamento para ser um pastor é como se você, como eu posso dizer, você jogasse assim no meio da multidão várias iscas. Vamos ver quem vai pegar essa isca aqui para ser oficial da igreja. Então você dá oportunidade a todo mundo para pregar, para fazer o trabalho do ministro. Só que isso tem uma tendência o quê? De diminuir o peso do que é a proclamação. Porque a proclamação da palavra de Deus, o ministro se coloca diante da congregação, não para dizer assim: olha, irmãos, essa semana eu li o livro tal, estava lendo Dostoiévski, e aí me veio assim uma luz e eu pensei, como a Bíblia fala sobre isso? Não, isso aí não é o trabalho do ministro. O trabalho do ministro pode ser resumido na seguinte expressão repetida por toda a Escritura: assim diz o Senhor. Ele não está ali para falar da semana dele, dos livros que ele leu e do filme que ele assistiu, nada disso. Ele está ali para falar o que Deus ordena na sua palavra. Esse é o foco. Ainda que ele possa mencionar alguma coisa dessa que eu mencionei aqui, mas não, isso não é o ponto principal, né? Ele não começa com uma ideia e depois vai para a Bíblia. Eu tinha um colega de uma outra denominação que ele quando ele disse isso para mim, eu me assustei profundamente, que ele disse: olha, meu processo de fazer o sermão era o quê? Ele pegava lá, ele tinha... rapaz, podia falar sobre isso. Aí ele chamou de explosão de ideias. Aí ele anotava todas as ideias sobre aquele assunto e depois ia para o texto procurando um texto que se encaixasse naquilo ali. Esse não é o trabalho do ministro. O ministro é o contrário. Ele vai começar com o texto para que o texto diga o que ele tem que falar. Em outro lugar, uma vez eu recebi um treinamento, uma palestra formal de um pastor que disse que o processo é diferente. Primeiro você se encontra na segunda ou terça-feira com um grupo de pessoas da sociedade, membros da sua igreja ou não, crentes ou não. E você vai ouvi-los. Vai ouvir as necessidades, o que está acontecendo, os desejos de cada um e tal. E é em cima disso que você começa a pensar naquilo que a igreja precisa ouvir no domingo. E ele ainda deu a dica que você faz isso de repente numa terça, quarta-feira para preparar o sermão, e um outro grupo você vai ouvir na segunda-feira à noite para te dar um feedback se aquilo que você falou foi bom ou não foi bom. Então, infelizmente, isso tem uma relação muito forte com essa mentalidade pragmática da igreja, que é a mentalidade de que temos que crescer e temos que alcançar. E dentro dessa mentalidade temos que agradar. Temos que agradar para atrair, né? Então a pessoa abre mão de ouvir a Deus e falar da voz de Deus no meio da igreja, porque a voz de Deus não agrada descrentes.
ela salva descrentes, ela transforma descrentes, mas ela não agrada. E aí você vai querendo agradar, como a gente fala muito comumente, a gregos e a troianos, né? E vai desconfigurando o evangelho e as Sagradas Escrituras e a igreja como um todo. E aí isso, de repente, resulta positivamente num crescimento de uma igreja local na cidade A, B ou C, e se torna um padrão, começa a ter treinamento, congresso, pulveriza pela sociedade, né? Nós precisamos entender uma coisa, quer dizer, de novo, com minhas referências pessoais, certo? Fique à vontade. Então, a ordem do Senhor Jesus para indo pelo mundo pregar o evangelho, entendo que é para todos nós. Uhum. Então, não, está lá no final do evangelho, é só para os apóstolos, tal. Eu entendo que todo crente é uma luz que brilha no mundo, como diz as Escrituras. Então, nós todos temos funções. Assim, nesse caso, uma mãe cristã, só ela cristã, o marido não é, os filhos, ela dentro de casa deve dar o bom testemunho de Cristo? Não estou falando de exercer autoridade, estou falando de dar bom testemunho de Cristo. Claro. Inclusive por palavra, inclusive quando o marido está angustiado, ela fala, olha, meu amor, aqui diz assim nas Escrituras, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Ela tem obrigação de fazer isso. Então, todo crente, ele deve espelhar a luz de Cristo. Como todos nós temos que ser diáconos, no sentido de serviço, servimos todos uns aos nós. outros. Tal. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você chegar e falar, não, esta pessoa foi chamada pelo Senhor para desempenhar um ofício, uma função, que é o assunto que nós estamos tratando hoje. Então, ministro como aquele que é chamado pelo Senhor para uma função específica. Acreditamos, somos confessionais, né? As nossas denominações são confessionais, nós temos uma confissão na qual baseamos como nosso símbolo de fé, e essa confissão, por exemplo, no caso da Westminster, ela declara que o pregador é alguém que foi qualificado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, reconhecido pela igreja. Esses são os ministros, não é? O sermão não quer dizer que o crente não deve proclamar a palavra. Se ele está num lugar público e precisa falar alguma coisa, qualquer crente pode falar, mas nós estamos falando de ministro como vocação. É diferente, tem um trabalho específico. Então, por exemplo, alguns pragmatismos são pragmatismos pragmáticos, né? Tranquilo. Mas tem alguns que a gente tem um monte de desculpa. Um campo missionário. No Marrocos, numa região que só tem pessoas que não são cristãs, tem uma irmã muito querida, muito forte e tal, assim, firme na palavra, e como ela é a única cristã lá, ela começou a falar um pouco de Jesus, vamos fazer dela uma missionária, e ela já é missionária, ela está lá fazendo missões, não tenho dúvida sobre isso. Aí nós começamos a pragmaticamente instruir esta pessoa, ou a adotar essa pessoa como ministra da palavra, é outra coisa. São coisas diferentes. Para ser pragmático, e normalmente dentro da nossa denominação, Eliana, eu não sei como é que é na sua, há essa força pragmática. Não, mas escuta, se ministro é só o pastor ordenado, ou só o homem, ou só isso, ou só aquilo e tal, mas e como é que fica lá no campo missionário? Tem tanto lugar por aí que só tem jovem, ou só tem mulher, ou só tem isso, ou só tem aquilo. Nós não podemos fazer isso. Como é que eu vou me virar, então? Mas nós reconhecemos que há uma tarefa específica. É claro que você nunca vai proibir um crente de testemunhar de Jesus. Eu nunca posso falar que um crente não pode fazer oração num lugar público se ele está lá e alguém... você é crente, você não quer orar aqui nesse aniversário? Claro que você vai fazer, você tem tarefas. Nós estamos falando de um chamado para um trabalho específico. Então, quem chama é o Senhor, nós somos ministros de Cristo, e como disse o Elienay agora há pouco, pode ficar parecendo meio arrogante de nossa parte. Você está pensando o quê? Não, não é isso. É uma consciência plena de minha vocação e também plena de minhas responsabilidades e das consequências. Vai ser graça de Deus o dia que eu me encontrar com o Senhor, se eu olhar para mim, porque eu tenho que ser fiel, como diz o texto que eu mesmo usei. Mas o Senhor vai olhar para mim e falar, rapaz, aquela semana eu sei que você não preparou um sermão como devia, você podia. Ou não. Então, eu dependo da graça. Nós estamos falando de um trabalho muito especial e de um chamado. Porque eu estou entendendo o que você está falando, tio. Escuta, e eu acho, né? que é importante, porque realmente acho que no meio da igreja evangélica, dos servos e servas de Cristo, às vezes algumas coisas são confundidas, né? Uma coisa é o ajuntamento solene do povo de Deus no dia do Senhor.
E aquela igreja tem governo, tem liderança e tem as pessoas que foram especificamente ordenadas para a tarefa do ensino público da palavra de Deus. Outra coisa é falar, olha, uma pessoa, crente, homem ou mulher, mora no lugar A, B ou C e falando da palavra de Deus, ensinando, está evangelizando a descrentes. Neófito, muitas vezes. Não, mas Um Apolo. não há qualquer problema, nunca há problema nisso. Mas, e como a gente está falando sobre pragmatismo, a gente realmente não pode relativizar. Então, se qualquer pessoa pode falar do evangelho, falar de Jesus, e deve falar, né? Para os descrentes então qualquer pessoa pode ensinar a igreja no domingo de manhã. Né? Ou se o sacerdócio é universal, então todo mundo é sacerdote. Né? As coisas não são desordenadas assim, não. A gente tem que saber ler a Bíblia como um todo e colocar cada coisa no seu lugar. Citando a passagem de Mateus 28, diz que, então, indo, batizando e ensinando. Fica uma relação entre essas três coisas. O que vai é o mesmo que batiza e ensina. E geralmente, né, até as igrejas que não são alinhadas com a reforma, elas reservam o sacramento do batismo, eles vão chamar de ordenança, né, para o ministro ou outra pessoa autorizada, né? Porque eles vão entender que para realizar aquilo dali tem que ter uma autoridade. E concordamos, tem que ter mesmo. Mas também para pregar no sentido de proclamação, de arauto, de poder, assim diz o Senhor, precisa ter sido chamado, tem que ter recebido algum preparo, porque vai lidar com as Escrituras, e tem que ter essa ordenação. Ele tem que ser ordenado pela igreja, separado para esse trabalho. Então, agora, num sentido mais amplo, sim, com certeza. Todo cristão deve compartilhar. Lá em Atos 8, vai usar a palavra tagarelar, né? Eles, na conversa do dia a dia. E quando vai falar do trabalho dos ministros, aí as palavras gregas são outras. Certo. Para indicar, por exemplo, o termo que o pastor utilizou, o termo, a ideia de um arauto, tudo isso está lá, indicando que é uma coisa especial, pesada, porque ele não chega e diz assim, olha, essa semana eu estava lendo Salmo 1, de repente me veio um estalo, eu pensei, rapaz, isso deve significar tal coisa. Ele não está ali para compartilhar seus pensamentos sobre a Bíblia. A função dele é entender realmente o que o texto significa, por isso é importante ele ter algum conhecimento das línguas originais, entender como aquele texto é interpretado no curso da história em vários lugares, isso é a catolicidade da igreja. Ele vai entender que ele não interpreta sozinho, que isso é outra coisa que o Van Hooser trabalha excelente para a ideia do sola escritura, não excluindo o decorrer da interpretação na história, usar isso como uma ferramenta. Então ele tem que ter um conhecimento exegético, que vai ensinar a traduzir o texto, fazendo uso de boas ferramentas, das línguas originais, o conhecimento teológico para avaliar o texto naquilo que a igreja confessa. Então tem vários pontos. Então ele recebe esse treinamento aí, então é alguém que Deus chamou, ele dedica a sua vida a isso, e deve fazer isso com fidelidade. Então, não estamos aqui dizendo que o cristão não deve compartilhar o evangelho. Deve. Mas alguns cristãos são chamados a compartilhar, melhor usar outra palavra, anunciar, proclamar de uma forma bem específica, dizendo: o que eu estou dizendo aqui não é minha opinião, o pastor, na pregação. É o que Deus diz a vocês. Assim diz o Senhor. Ou seja, ele vai dizer isso com tanto peso quanto Isaías, quanto Jeremias. Isaías e Jeremias estavam falando diretamente da parte de Deus. Mas ele está falando justamente o que Isaías e Jeremias falaram, por exemplo. Então ele vai dizer, tanto que a confissão helvética diz o quê? Não sei. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Se ela, obviamente, se ela estiver for fiel, né? For fiel. Fiel. O que é uma tarefa
É uma tarefa interessante, né? Que nesses anos que eu tenho trabalhado com treinamento de pregação, e passei muito tempo sendo, na verdade, intérprete de professores que vinham principalmente da Inglaterra. E quando a gente estava chegando para o fim do curso, sempre os alunos começavam com as mesmas perguntas, ano após ano, semestre após semestre. Como é que o senhor prepara? Como é que o senhor prepara? Perguntando os professores da Inglaterra, né? E eu sempre fazendo como intérprete. Aí eles não gostavam de falar, porque não queria dar um modelo específico, tipo assim, não, então o Elienay falou que é assim que ele prepara, se eu preparar igual o Elienay, pronto, aí eu tô sendo fiel. Essa é uma mentalidade, né? Mas aí ele poderia, desculpe, ele poderia dizer assim, vou te dizer apenas o primeiro ponto da preparação. Orar. Fique de joelhos. Não, verdade. Mas eu lembro que um deles, que é o que venha sempre, ele diz assim, eu me dedico todos os dias por tanto tempo. E eu não saio, ele falou assim, acho que nas quartas-feiras era o dia inteiro ele se dedicava para aquilo. E a resposta normalmente dos pastores, todos brasileiros, né? Isso daí é coisa de inglês. Aqui você não conhece, o sistema brasileiro não é assim. A gente tem que trabalhar, tem que visitar, tem que imprimir boletim, tem que fazer isso, tem tarefa. Então, jamais eu vou ter tempo para ficar estudando a Bíblia. A resposta era essa. E aí, esse pastor inglês virava para mim e falou assim, eu disse para você que não queria falar essas coisas. Porque o pessoal, na verdade, pergunta para dizer não. Sendo que o que nós estamos repetindo aqui em vários tons, né? É que a tarefa central do ministro, que o Senhor requer de nós, é que sejamos dispenseiros fiéis. Então a gente tem que estudar sim, tem que fazer exegese sim, tem que preparar o texto sim, com oração, submissão, dependência do Senhor, mas a gente tem que se esforçar. O John Stott, num dos livros dele sobre pregação, acho que não lembro agora o nome. Supremacia de Deus na pregação? Não, é um outro. Ele fala que o ministro deveria gastar 35 horas, né? Na preparação de um sermão. Isso para... na Igreja Reformada a gente tem 2 cultos, geralmente, né? Então, de manhã, geralmente é uma pregação que vai expor a doutrina do catecismo e à noite é um texto, né? Uma sequência, uma exposição. Então, fazer exegese de 2 passagens, porque ainda que é a doutrina do catecismo, você vai trabalhar com o texto bíblico, né? Aí você fazer exegese, pregar, se você fosse fazer isso, são 70 a 80 horas semanais. Seria pesado. Então, mas dificilmente alguém vai gastar 35 horas, né? Mas de qualquer jeito mostra que tem que gastar muitas horas. Isso é o que a gente deve reconhecer e por isso eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode encorajar os nossos jovens é ler a Bíblia. Sim. Né? Porque tendo essa visão geral das Escrituras, e eu acho que efetivamente nós temos lido muito pouco. Eu fiz uma estimativa mais ou menos a seguinte, que se alguém lê a Bíblia 20 minutos por dia, se lê de segunda a sábado, porque no domingo está lá no culto e tal, aí ele vai gastar aí 2 horas por semana lendo a Bíblia. Mas ele chega em casa e assiste uma série do Netflix, basicamente quase todos os dias, chegando do trabalho cansado, gasta 3, 4 horas no celular brincando, porque é 5, 10, 15. Vai somando quanto foi no dia, né? Eu fiz uma estimativa mais ou menos, isso por baixo, porque o Brasil é o segundo país que mais faz uso de rede social do mundo. Então, daria aí em torno de 20 horas contra 2. Quer dizer, qual das 2 coisas vai formar o nosso imaginário? Pensar o imaginário é o seguinte, o mundo que a gente concebe, como ele pode ser? Quem eu sou? Claro que vai ser esse aqui, que está tendo muito mais influência. Certo. Então fica fraco. Não tem uma perspectiva geral das Escrituras, mas fica aquela coisa meio quase que caixinha de promessa. Né? Fica lendo a Bíblia assim, hoje eu vou ler aqui, amanhã eu leio aqui, porque está lendo pequenas passagens. E aí, esses jovens, quando eles chegam no seminário, é quase como se tivesse que receber a catequese. Ainda que eles receberam, mas eles mesmos não buscaram
Então é uma pergunta, talvez, né, pastor Fernando, que a gente possa fazer aos rapazes quando eles chegam. Meu filho, vamos conversar primeiro sobre o lugar da palavra de Deus na sua vida. Já que você quer ser um ministro da palavra, qual é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Porque se ele não dá lugar agora, talvez depois também não dará. Eu levei ao meu conselho uma proposta que qualquer pessoa que para ser oficial da igreja, oficial presbítero, ele deveria declarar que pelo menos leu a Bíblia, pelo menos na vida inteira, uma vez pelo menos, o que é pouquíssimo, mas declare pelo menos, e os símbolos confessionais tenha lido todos. Não estou dizendo que tenha estudado os símbolos confessionais com acurado cuidado, porque a gente estuda isso a vida inteira, não termina. Mas pelo menos que tenha feito uma leitura. Às vezes eu escuto meus colegas pastores falando, e falando do livro tal, do fulano de tal, e, por favor, você acabou de falar de um, o Neto fala de outro, eu cito alguns também, né? Eu estava lembrando de Cítema, Coração de Pastor, estava lembrando, Bailey, né? Que fala sobre a piedade, a prática da piedade, um livro maravilhoso. Eu não consigo chegar no fim desse livro, porque eu paro para ficar batendo nas minhas costas quando eu escuto ele falando sobre o trabalho, aquela prática da piedade, da PES, se é que alguém quer saber. O Coração de Pastor do Cítema é da cultura cristã, além de outros, são maravilhosos. Mas os colegas falam de livros e eu tenho vontade de falar assim: você leu a Bíblia inteira esse ano? Não estou nem falando para estudar, eu falo, leu a Bíblia inteira? Porque uma coisa, eu estudo, né? Pouquíssimo, eu nunca é o suficiente o que eu estudo, e agora eu comecei de novo a ler regularmente apenas para leitura, para dizer assim, não é aquele alvo, vou ler a Bíblia no ano e dizer, olha, já li a Bíblia 10 vezes, não é isso, mas o dever, quase não se lê as Escrituras, começando de nós, pastores. Vocês entendem o que eu estou falando. Estou falando que você não lê as Escrituras, mas quase não se lê as Escrituras. O que você está falando é que, e eu reconheço isso, que muitas vezes eu entro na estatística aqui do Elianai. Mais tempo com internet, entretenimento e outras coisas do que a própria Bíblia. Com qualquer coisa. Aí, quando a gente fala, a gente tem que reconhecer. E ele falou uma coisa que eu não queria dizer, quase que eu cortei ali, mas pelo menos o cara está dando o dízimo, né? Se ele falou que 20 horas eu gasto com joguinho, mais 2 horas com a Bíblia, então é o dízimo. Não venha com essa conversa torta não, porque tem gente que vem com essa história de dar o dízimo do seu tempo para Jesus. Não é dízimo do tempo, não. Para Jesus não estou nem falando de Escritura. Não, mas pelo menos ele leu a Bíblia 2 horas nessa semana. Se fosse dízimo do tempo, era 2h40, né? Não é, essa não é a matemática certa. Mas não venha com o dízimo para isso, tinha que ser pelo menos 10% das 24 horas do dia só para oração e leitura da palavra. Se fosse. A gente não tem isso. Né? Não, eu não quis. Mas tem gente que acha que é isso mesmo. Então, meu irmão, diante do Senhor, quanto mais você está perto do Senhor, mais você vê a sua ignorância e a sua necessidade de crescer mais. Então precisa se preparar, precisa estudar filosofia, precisa estudar grego, precisa estudar hebraico, precisa aplicar-se às Escrituras, mas afinal não dizendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que beleza, então eu preciso conhecer, né? É o basicão. E diria mais, não somente lê-la pelas obrigações e responsabilidades, mas como o pastor Fernando está tocando agora, lê-la como uma carta de amor. Eu quero conhecer mais ao Deus a quem eu estou servindo, de quem eu sou ministro. Então, ter essa alegria. Eu acho que nós precisamos, de certa forma, mudar alguns hábitos. Nós estamos num momento da história de transição por causa da entrada da tecnologia. Ela mudou rapidamente os nossos hábitos e nós ainda não nos adequamos. Mas é preciso urgentemente ensinar a igreja o que é mais importante, porque nesse momento, por exemplo, eu fiz uma pergunta a um presbítero há poucos dias, disse assim, o irmão estima quantas pessoas, o irmão faz as visitas pastorais e sabe, né, a situação da igreja. Quantas pessoas o irmão, se a igreja tivesse 100 membros, quantas pessoas você acha que estão lendo a Bíblia regularmente com fidelidade? E eu tive uma resposta que me entristeceu bastante. Ele disse, nenhuma. Se tivesse 100 membros. Com base na experiência da igreja local dele. Ou seja, que toda visita que ele está chegando, quando faz a pergunta sobre esse assunto,
as pessoas sempre escorregam. Não, eu leio um dia, aí é só na outra semana. Eu não sei onde está meu óculos, lembra a velha história? Você conhece a história? Ô, pastor, não dá para ler, eu não sei onde está meu óculos. Né? Estava dentro da Bíblia. Pois é, acho que os desafios são gigantescos e quando a gente vai falar ainda mais sobre o preparo e as tarefas do ministro do Evangelho, do ministro de Cristo Jesus, são maiores ainda. Esse assunto a gente poderia ainda falar em vários outros programas, né? Essa conversa é longa, mas nós vamos chegando ao final, né? Nossa estação final está chegando ali na frente e nós vamos terminando. Helena e Fernando, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que vocês estão abrindo a Bíblia aí. Você já uma ficou consideração. Vamos fazer o seguinte, Helena, faz uma consideração final do nosso programa, depois o Fernando, depois a gente vai para o fim. Bom, eu queria começar minha consideração final com a pequena exposição do Salmo 119, versículo por versículo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, lá o texto mencionado a princípio, 1 Timóteo 3, diz então que o presbítero deve governar bem a sua casa. Depois diz, porque se ele não sabe governar bem a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? E depois, outras passagens dizem que o ministro ele é um despenseiro, como já foi mencionado aqui. Depois dessas qualificações apresentadas no capítulo 3 de 1 Timóteo, lá no versículo 14, o apóstolo escreve assim: escrevo-te essas coisas, que acabou de mencionar, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Então ele remete ao assunto da administração, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Beleza. Então a igreja tem um papel no mundo, o papel de apresentar a verdade. Por assim dizer, ela é o instrumento através do qual Deus sustém a sua verdade diante do mundo. E isso tem um vínculo especial com o trabalho dos oficiais na igreja, e devemos acrescentar, principalmente com o trabalho do ministro na proclamação da palavra. Então o que estamos falando aqui não é uma coisa só da igreja local. Tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com o que Deus está fazendo no mundo nesse momento. É um assunto sério e realmente, eu diria, as minhas considerações finais. Pais, orem por seus filhos, encoraje-os a serem ministros da palavra. Porque hoje encoraja a ser engenheiro, médico, qualquer outra coisa. Menos pastor. Ministro. Quando um filho diz que vai ser pastor, eu tenho um amigo muito querido lá em Belo Horizonte, que é um ministro fiel, um homem de Deus, mas ele disse ainda jovem que queria ir para o seminário, queria ser pastor. Não, primeiro você vai fazer a faculdade e tal. Parecia que até que os pais queriam desencorajá-lo. Não, você está muito novo, vá fazer isso. Colocou todos os empecilhos. Deus usou isso e ele está firme no ministério. Mas é o contrário do que você está falando, né? Então, esse foi o primeiro. O segundo, jovens que desejam ser ministros. Leiam a Bíblia com fidelidade. Se você é capaz de ficar 2 horas na frente da Netflix, então fique 1 hora, pelo menos, na frente da palavra de Deus, e talvez 1 hora você nem vai querer mais a Netflix tanto assim. E aos meus colegas ministros da palavra, eu diria coragem, irmãos. Porque apesar do trabalho ser árduo, quem nos sustenta é o Senhor. E realmente, como disse o pastor Fernando, por pura misericórdia, nós podemos servir. Mas mesmo assim, fracos como somos, por causa do poder da palavra de Deus, Deus vai cumprindo toda a sua santa vontade em sua igreja. Amém. Amém. Posso ler um texto? Pode. Vou tentar não falar nada, mas eu não vou ser tão bonzinho que nem o Lienai. Ele não foi bonzinho, ele foi verdadeiro e na jugular, mas Malaquias, e não vou falar de dízimo. Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propodes isso no coração.
Eis que vos reprovarei a descendência, tirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca. A injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Se quem está nos escutando agora é um ministro, eu gostaria que você tivesse isso no seu coração. Obrigado, Elienay. Obrigado, tio. Acho que a gente tem que terminar sem muito... Foi o suficiente que a gente ouviu, principalmente os 2 textos foram lidos aqui. Que Deus possa nos abençoar com isso. E você que está nos ouvindo, obrigado por estar aqui conosco. Espero que esse programa, esse tempo de podcast, também mais uma vez seja útil na sua vida. Você está ouvindo, quer ter acesso a esse conteúdo em áudio e vídeo, vai lá no teomedia.com, baixa o aplicativo, e eu quero também convidar você, ouvindo a importância dessa nossa conversa de hoje, que seja nosso parceiro, para que essa missão continue e nós continuemos a instruir a igreja, mesmo de uma forma assim, mais descontraída, com um programa de áudio e vídeo. Se inscreva no teomedia.com, baixe o seu aplicativo, faça a sua assinatura, porque cada assinatura é um instrumento de sustento da missão de comunicar o Evangelho de Cristo Jesus. Deus te abençoe ricamente e até semana que vem.